Este programa ele é feito em parceria com o Museu de Arte Sacra da Diocese de Uberlândia e tem como intuito abrir diálogo entre cultura, igreja e sociedade. Quero apresentar a vocês, nesse momento, aqueles que idealizaram este projeto. Temos como idealizadores voluntários, que já têm uma longa estrada em caminhar diante da cultura, dialogando com a Igreja Católica. Sendo assim, queremos apresentar a vocês aqueles que vão ancorar e nos ajudar nesse projeto, que são Jaqueline, Wesley e Rodrigo Félix. Muito obrigado pela presença de vocês. Assim sendo também, cada um vai dar a sua opinião sobre a elaboração desse projeto. E a primeira a nos falar é a Jaqueline Batista, que é formada em letras, trabalhou durante muito tempo na rádio universitária, no Museu Universitário e hoje também integra, o Grupo MAS, Uberlândia. Jaqueline, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, Wesley, Rodrigo, meus companheiros de longa data, de museu, de bate-papos super interessantes. Uma das linhas de pensamento que a gente vai discutir aqui é psicologia e sociedade, que tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Convidando a sociedade como um todo a talvez entender um pouco melhor o seu papel enquanto indivíduo, enquanto coletivo. Aproveitando também para falar, dentro desse ambiente social, sobre cultura, sobre arte, sobre religiosidade, o quanto que isso, interfere na nossa vida, o quanto que isso colabora para sermos um ser enquanto indivíduo social. A minha participação é no sentido também de contribuir com a psique, falando um pouco de psicologia, tentando trabalhar um pouco a saúde mental, falar um pouco de saúde mental, que é algo tão importante e que hoje, principalmente no momento atual em que a gente vive, tem se tornado, tem sido um peso muito grande, para todos nós. Então, nós precisamos cuidar não só de nós enquanto ser individual, mas do outro que está comigo, desse coletivo, dessa comunidade, dessa sociedade, que nos ajuda a criar arte, a criar cultura e respeitar, a religiosidade de cada um, a fé de cada um. Então, a minha proposta e a minha parceria nesse projeto é nesse sentido mesmo, de contribuir com aquilo que eu aprendi e, junto com os meus amigos, tentar levar um pouquinho, para as pessoas do que é arte, do que é cultura, do que é sociedade. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação e desde já o Museu, a Diocese de Uberlândia, agradece muito a sua presença e a sua reflexão no nosso meio. O nosso outro convidado é o Wesley Almeida Pacheco, arquiteto, mestre em artes visuais e também integra a equipe do MAS. Wesley, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Fale um pouquinho para nós daquilo que é a sua contribuição dentro desse projeto. Obrigado pelo convite. Como a Jaque falou, já temos um convívio de alguns anos, longo tempo, e a expectativa que a gente tem é de trazer algumas referências do espaço, da paisagem, o que isso tem de importância e de relevância na nossa vida. Porque se a gente for analisar o cotidiano de todo mundo, nos percursos que realizamos, sempre vamos identificar algumas coisas que nos atraem. E qual é a importância dessas coisas? Será que elas têm ou não têm importância? Qual que é a relevância? Será que são monumentos? Ou será que são simplesmente edificações irrelevantes? Esses monumentos, esses espaços que nos atravessam, eles têm uma relação direta e indireta, muitas das vezes voltado com a questão da história, que vão surgir novos espaços, que vão alterar a paisagem, principalmente em relação da demanda do ser humano, e isso a gente tem como ir discutindo, ir percebendo no espaço e discutindo, tanto no campo da psicologia, como no campo da história, como também no campo da religiosidade. Certo. E uma coisa interessante que nós podemos observar, Wesley, é que também o espaço geográfico e a arquitetura, ela é arte. Muitas vezes nós passamos, por monumentos e nem sabemos o sentido disso, o porquê daquilo. Exato, sim. E isso tem
extrema importância. Boa parte disso vai vir das referências da história, porque é através da história que a gente vai chegar em determinados monumentos que vão dar o porquê da existência daquilo. Nem tudo, como eu já havia falado, que a gente imagina que é um monumento, ele tem esse valor de monumento. Às vezes ele é um elemento importante para a arquitetura, mas ele não é um monumento. Ao passo que às vezes a gente pode encontrar uma estátua em determinada praça e aquilo ali é um monumento relevante em função da história que vem ao longo dos tempos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, sua contribuição com este projeto. Também agora vamos apresentar o nosso querido Rodrigo Félix, que é doutor em História, pela Universidade Federal de Uberlândia e é o nosso museólogo, se assim podemos dizer, porque exerce a função de cuidar do Museu de Arte Sacra, secretariar, Essa ideia também partiu muito dele e nós já agradecemos muito, o carinho e a atenção que ele tem por nós. Rodrigo, gostaria que você falasse um pouquinho daquilo que você tem como a dimensão desse projeto e a sua contribuição para ele. Olá, Padre Rogério, aos meus companheiros, Jaqueline Wesley. É sempre um prazer, quando a gente tem a oportunidade de perpassar tantos elementos que nos compõem, como seres humanos, como indivíduo, como sociedade, como na perspectiva religiosa, como igreja. Não é? São vários os meios que a gente percorre para nos tornarmos seres humanos, participantes, ativos. Tendo um lugar específico na história, o museu ele interage assim, de forma muito profunda e diversa ao mesmo tempo com todas as esferas da vida humana. O museu é um lugar de memória, um lugar de história, um lugar onde se produz conhecimento. Atualmente tem tido um grande debate nas grandes instituições que cuidam dessa vida museológica no Brasil sobre a definição da própria instituição, uma nova definição de museu, que é um espaço justamente onde deve-se sempre prevalecer o respeito pela história do outro, pela aquele conjunto, por aquele contexto onde o lugar, objetivamente construído, está inserido, mas, ao mesmo tempo, ele deve promover cada vez mais a emancipação da pessoa humana, como indivíduo, como sociedade, e isso é através das suas várias perspectivas socioeducativas, culturais. E o nosso museu, eu acho que eu me refiro ao MAS como sendo o nosso museu, porque todos nós nos envolvemos profissionalmente, mas também muito afetivamente com as propostas que o museu traz, sempre amparados pela Diocese de Uberlândia. E a gente tem procurado esse diálogo intramuro, mas também fora dos muros da instituição religiosa, tanto com a universidade, com a comunidade artística da cidade, do entorno. Então, para nós, assim, a nossa proposta ela é muito diversa e ela tem esse objetivo de favorecer mesmo, de promover o debate cultural, artístico, histórico, que é demonstrado assim materialmente no nosso acervo, um acervo de arte sacra bem diverso, mas que também traz as características e a identidade muito específica de onde ela veio, de quem foi o artista. Então, isso para nós é muito importante. E isso tudo deve ser interrogado, a gente sabe disso, que uma obra de arte ela não fala por si só, ela precisa ser sempre interrogada, e mesmo as obras de referência histórica, artística. Então, a nossa proposta é sempre favorecer esse diálogo entre aquilo que é a missão pastoral do Museu de Arte Sacra, inserido nesse processo, mas também, objetivamente, estando inserido na sociedade, favorecendo o máximo que a gente puder, dessa liberdade e da emancipação da pessoa humana. Até porque, desculpa, mas é porque eu gostei da fala dele e eu acho importante também falar um pouco disso, Como somos seres sociais, nós somos produto e produtor também de arte e cultura. Então, dentro do Museu de Arte Sacra, que é um lugar que não só apresenta obras de artistas
com essa temática religiosa, mas de outras temáticas também. Então, é assim, como que nós, seres individuais, né, seres coletivos, dentro do museu, que a nossa observação, né, o nosso pensamento, quando estamos diante de uma obra, é nosso. É aquilo que eu penso, passa pela minha história de vida, né, passa por aquilo que eu fui construindo ao longo do tempo. Como que isso pode contribuir para a nossa sociedade hoje, né? Como que essa mudança de olhar sobre o museu, como que isso pode mudar na nossa sociedade, e usando esse projeto, né, que a gente começa aqui hoje, para poder ajudar e levar para o museu também as pessoas, né? Uma nova reflexão, uma partilha de reflexões, né? Quero agradecer aqui muitíssimo ao Rodrigo também, que participa, né, desse projeto, que contribui muito, né, criando pautas, né, correndo sempre e organizando as coisas. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pelo seu carinho e sua atenção. Queremos pedir a todos, né, com insistência, que nos ajude, né, dando likes no nosso canal e também, se possível, inscreva-se para que o nosso projeto possa chegar a mais pessoas. Agora, então, eu quero também, aos amigos, né, levar uma outra pergunta, né, dizer: qual é o sentimento de vocês? E, como foi dito aqui, há uma carga de afeição ao projeto, né? Qual é o sentimento de cada um de vocês? A pergunta é para os três, né? De cada um de vocês sobre esse projeto, né? O que levou vocês a abraçar este projeto? Podemos começar com você, né, Jaqueline? Afeto, né? Sempre o afeto permeando toda essa construção, né? Sempre nos estimulando. A mim, principalmente, que sou uma apaixonada por arte, trabalhei no Museu de Arte da UFO por mais de 10 anos, no rádio, que também é um equipamento de arte, né? Então, para mim, é afeto, puro afeto. Para mim, eu acho que é uma reconstrução daquilo que às vezes está perdido e que tem sempre a possibilidade de reconstruir. De que forma? Às vezes a gente tem a questão dos museus, que a maioria das pessoas não tem acesso por um motivo ou por outro, mas que através deles tem muitas histórias para contar. E através dessas histórias a gente acaba criando novas concepções. E eu acho que a gente está precisando literalmente dessas novas concepções, de começar a ver o mundo com outras formas. Formas que estão presentes, mas que às vezes estão esquecidas ou abandonadas. Eu acho que até mesmo o Museu de Arte Sacra proporciona a cada um de nós a fazer uma leitura da experiência religiosa, né? Que não é simplesmente a prática objetiva, mas é o que nós interpretamos a partir da prática, né? Como essa prática é consolidada nos seus gestos, na sua produção artística, na sua discussão. E perpassando por aquilo que é o humano. Eu acho que isso é muito importante a gente ter claro, né, essa função do museu de acolher as pessoas. Leva as pessoas ao passado, né, mas também traz do passado, né, alguma mensagem que nos faz rever o nosso futuro. Acho isso muito importante. E você, Rodrigo, o que você acha? Qual é o seu sentimento a respeito, né, desse projeto? Quando, né, embora o Rodrigo seja um dos elaboradores do projeto, né, foi um dos primeiros que a gente conversou sobre isso, ele sempre colocou uma carga, né, de energia muito forte nisso para pensar, né, sobre esse projeto que há muito tempo a gente já queria estar realizando. Eu acredito que o museu, ele tendo essa nova perspectiva na sua definição, na sua própria definição, os museus de forma geral. Hoje não é possível pensar o museu, um espaço, como algo estático, onde não se produz, onde simplesmente se deposita algo que, porventura, já caiu em desuso. Hoje essa definição está ultrapassada, a gente não trabalha mais nessa perspectiva em todas as iniciativas educativas também que a gente elabora com os visitantes, com os grupos, com o público mais espontâneo, né? O meu sentimento é muito nessa linha de pensar o espaço, o museu, tudo aquilo que ele representa como um grande projeto meio que guarda-chuva, onde várias coisas vão acontecendo. E o museu, embora ele seja o ponto de partida, muitas vezes o ponto de chegada, mas ele nunca é o ponto
de dormição, de definição, assim, por assim dizer, né? Algo que termina ali. O museu é um espaço em que ele ancora várias propostas, várias possibilidades, né? E vendo, eu trabalho muito com o pessoal que chega, das mais variadas formas, né? Seja mais individual ou em grupos, e todos têm uma demanda muito específica com relação ao lugar, uma demanda afetiva, né, por essa questão do espaço museológico, mas também com esse desejo pela cultura, pelo espaço cultural, pela possibilidade de uma experiência cultural muito emblemática para si. Então, eu acho que o museu, assim, ele tem muitas possibilidades. Ele atinge as pessoas das mais variadas formas possíveis, né? E a gente, com esse projeto, eu acho que uma missão assim louvável mesmo da equipe da TV Elo da Fé, da Diocese de Uberlândia, em promover isso, porque é singular, não é? E a gente está se dispondo dos meios que a gente tem para fazer com que o mundo, com que a nossa sociedade, com que a cidade de Uberlândia seja um lugar melhor para se viver, né? Agora, uma nova pergunta que eu quero fazer é a Jaqueline, né, novamente, passando para ela essa reflexão. Como eu disse na abertura, nós estamos nesse processo de criar um programa, um projeto em que é um diálogo cultura, igreja e sociedade, né? Dentro desta linha, quando nós vamos refletir sobre sociedade, você já falou um pouquinho sobre isso, mas o quanto também a nossa sociedade pode buscar encaminhamentos de saúde a partir da arte, né? Você tem um trabalho pessoal sobre isso e eu gostaria que você pudesse partilhar conosco um pouquinho sobre aquilo que é a sua função, o seu trabalho que você desenvolve no dia a dia, o seu ganha-pão, se assim podemos dizer, né? Então, ganha-pão assim, né? Como psicóloga, eu trabalho com a saúde mental. Saúde mental é fundamental para qualquer indivíduo, né? Você só consegue produzir, ser criativo, se você tem um equilíbrio entre corpo e mente, né? Corpo saudável, mente saudável. Saúde passa por não só uma boa alimentação, exercício físico, não só isso, né? A saúde passa também por arte, pela poesia, pela literatura, por bons programas, né? Como esse, o nosso programa aqui, evidentemente. E uma sociedade saudável é uma sociedade que valoriza a sua cultura, que valoriza a sua arte, que valoriza o seu povo, né? Isso também passa pela educação, né? A valorização da educação, que começa lá embaixo, com os pequenininhos, né? Na escola fundamental, estimulando essas crianças ao contato com a arte, ao contato com a literatura. Isso produz saúde mental. Então, uma sociedade saudável é uma sociedade que investe em arte e cultura, que investe no seu povo dentro da sua subjetividade, não é, que não julga, ainda que isso seja impossível, mas dentro do possível não julgar, respeitar suas individualidades. Então, para mim, dentro do meu trabalho, trabalho com grupos, né, e os grupos de jovens adultos, mulheres principalmente, é justamente esse equilíbrio entre saúde física e mental. Sem isso é impossível a gente ter uma sociedade saudável. Wesley, para você eu perguntaria o seguinte: dentro desta mesma dinâmica que é a proposta, cultura, igreja e sociedade, e dentro da dinâmica de igreja, qual a sua impressão sobre aquilo que é produzido, né, pela igreja como arquitetura? Qual que é a sua visão sobre isso? A importância da arquitetura, principalmente a religiosa, é que acaba que se torna um espaço de convívio de uma parte da sociedade que é voltada em função dos seus credos, obviamente, no caso católico, ou seja, qualquer outro, e que ali eles vão, de alguma forma, eu vou usar a expressão comungar naquilo que eles creem. E aí a questão da forma, que é a arquitetura, que vai traduzir o espaço,
é de fundamental importância. Pensar sobre isso. Eu penso que hoje a nossa diocese, até ela tem um processo de organização desses espaços, né? Nós já temos livros lançados, orientações, e a importância de reconhecer esses espaços. Não é de qualquer jeito que nós recebemos as pessoas para o louvor. É um lugar também de encontrar com Deus, mas de encontro de pessoas que vão mexer com os seus sentimentos. E aí entra a arquitetura, que sem a arquitetura talvez isso não fosse possível. Que é um lugar, queira ou não queira, fechado, que está preparado, que foi pensado e planejado para receber essas pessoas, para que ali elas possam experimentar exatamente isso que você falou, que é o comungar do Cristo aí no caso, né? Então isso é fundamental. E que tem um toque de arte. E que tem um toque de arte, lógico, a gente jamais pode esquecer. Sim, até mesmo porque quando a gente... nos vitrais, né? Exatamente, quando a gente olha para o altar de uma igreja, é exatamente isso que a Jaque acabou de falar, que está ali representando aquilo que a gente crê, né? Boa parte da nossa crença está voltada ali de alguma forma, representada, né? E Rodrigo, para você seria a seguinte pergunta que eu diria, que eu faria. Como você observa a construção histórica e, vamos dizer assim, o registro da história da igreja dentro da nossa diocese? Nós que lidamos muito com isso dentro do museu, em obras de arte. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse registro, esse zelo e essa informação que nós podemos dar para as pessoas, né, que existe sim um processo em que nós vamos escrevendo a história, né? Não é um acontecimento por acontecer, né? É o fato histórico que é registrado e a gente pode refletir sobre ele. A história ela existe partindo do ser humano. O ser humano constrói a história como um processo. E é senso comum até a gente ouvir que Uberlândia, ou a igreja mesmo, a Diocese de Uberlândia, não tem história. Isso é um grande equívoco, né, do ponto de vista historiográfico, porque todos nós, a todo momento, quando a gente escolhe uma roupa, quando a gente tem os nossos rituais diários, é uma forma de fazer história. Então, e tendo isso em vista, a história ela não é simplesmente um processo que se dá. Ele é um processo de múltiplas escolhas ao longo da nossa trajetória, né? E os lugares, né, as dioceses, a Igreja Católica no Brasil, tem uma história que também, em certo sentido, foi escolha, né? Da perspectiva historiográfica aqui, né, na nossa diocese, da cidade de Uberlândia, nós temos aí vários elementos que corroboram para fazer essa reflexão histórica dos seus personagens. Nós temos aí os personagens que, inclusive, nomeiam várias ruas importantes da cidade, outros tantos personagens aí, praças. Sim. E personagens até mesmo do universo artístico, o Grande Otelo. São todas figuras emblemáticas que compõem esse percurso, né, do processo histórico. E, no caso, a Diocese de Uberlândia ela tem olhado para a sua própria história nesses últimos anos, por meio de vários projetos, né, dos livros que a gente tem trabalhado, das propostas culturais de formação, inclusive, com os futuros padres. Então, a Diocese tem tido essa preocupação de olhar, de fazer uma constante reflexão sobre a sua própria história, sobre as suas próprias escolhas. Isso é muito importante porque favorece um salto a mais, né? Tem uma autora portuguesa, né, que particularmente eu gosto muito, que é a Maria Gabriela Liansol, que ela cita uma frase interessante, que nada está pronto, tudo está ainda por se fazer, né? Então o processo histórico vai muito nisso. Nada está pronto, em definitivo. Todos nós temos um papel a desempenhar. E isso, claro, pode gerar acertos, equívocos, mas tudo isso, enquanto há vida, há possibilidade, não é? Então a história está aí com esse fazer constante. E todos nós temos o nosso papel em todas as nossas esferas, né? Não somos seres estáticos, não, né? Absolutamente.
Muito bem, estamos encaminhando para o final desse encontro gostoso, né? Vamos assim dizer, lançamento do nosso projeto, né? Desse programa Religare, que tem toda essa possibilidade, essa gama. Vamos receber muitas pessoas, vamos discutir muitos assuntos, né? Que juntos então iremos fazer estes encontros de forma semanal. Quero aqui agradecer a todos, em nome da Diocese, né? Pelo carinho, pela atenção, por voluntariar-se, estar aqui junto de nós. Agradeço também toda a equipe da TV Elo da Fé, que com muito carinho nos acolheu e está nos ajudando a preparar todos os programas. Agradeço a você que nos acompanhou, né, nesse encontro, nesse nosso primeiro encontro. E também peço mais uma vez que dê o seu like e também possa se inscrever e nos ajudar a propagar melhor, né, esse projeto de evangelização, de fé e de esperança. Obrigado a todos e até um próximo encontro.